Fala, Vete, tudo bem? Meu nome é Ricardo Lopes. Quero agradecer o convite da VetSmart, mais uma aula aqui na plataforma. Já é a quinta aula. Convido a vocês a olharem as últimas aulas dos últimos 2 meses. Falei sobre dor em gatos, do diagnóstico ao tratamento. Falei sobre regeneração de medula. Falei também sobre os dicas de ouro na displasia coxofemoral, e a última aula foi sobre como os animais voltam a andar mesmo com secção completa de medula. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante com essa aula. Corre lá para assistir, tanto no aplicativo quanto no YouTube. E hoje vim falar sobre a minha paixão, que é fisioterapia veterinária, sobre o mercado de reabilitação animal. Vou conversar um pouco para vocês sobre todas as características desse mercado. Você que está na dúvida, se queira seguir, se você é um graduando, será que eu sigo nesse mercado de reabilitação? Ou você que já é formado, será que eu posso migrar para a área de reabilitação? Hoje a maioria dos nossos alunos são veterinários formados de outras especialidades que migraram para a área de reabilitação. Eu vou conversar bastante sobre isso hoje aqui com vocês. Convido vocês a conhecerem as nossas redes sociais, tanto o meu Instagram quanto o Instagram da Physiocare Pet, Physiocare Pet Academy, para que vocês puderem marcar, postar, sempre vai estar repostando ali as postagens de vocês, tá bom? Então, vim falar aqui sobre o mercado de reabilitação. O que eu vou falar hoje para vocês? Qual que é o tamanho desse mercado de reabilitação? Hoje é o mercado que mais cresce dentro da medicina veterinária. O que faz um profissional de reabilitação? Vou falar sobre os ganhos financeiros, como que é a rotina de trabalho, onde que ele pode trabalhar e como se tornar ali um profissional de reabilitação, de excelência. Qual que é o tamanho do mercado de reabilitação? Ele é muito grande. Ele é um mercado novo, que tem apenas 20 anos no Brasil. E ele tem crescido demais, né? Eu mesmo tenho mais de 70 clínicas de reabilitação animal e a nossa projeção é chegar a 300 unidades. No final eu vou conversar um pouco sobre isso para vocês. Mas é um mercado que realmente tem crescido bastante. É um mercado, pra você ter ideia, todos os pacientes ortopédicos a gente pode trabalhar, seja um paciente em um tratamento conservativo, que não necessita de cirurgia, ou os pacientes que necessitam de cirurgia, fazer a fisioterapia pós-operatória. Então ele já é do mesmo tamanho do mercado, por exemplo, de um ortopedista. Tá? Além disso, você vai adicionar todos os pacientes neurológicos com alterações locomotoras, pacientes de hérnia de discos, com fraturas de coluna, pacientes que não são, uma vez, cirúrgicos, como botulismo, miastenia graves, que você possa trabalhar esses pacientes também. Pacientes de obesidade, endócrinos, você também pode trabalhar. Hoje a gente sabe que mais de 50% dos cães e dos gatos estão sobrepesos ou obesos. A fisioterapia vai ajudar esses pacientes a reduzir esse peso de forma saudável, com exercícios na esteira aquática que a gente vai conversar. Então olha o tamanho desse mercado. E aí estamos falando também de internação, que hoje a fisioterapia é um grande diferencial. Os principais hospitais do Brasil buscam reabilitadores para fazer a fisioterapia na internação. Você tem uma melhora da resposta e uma melhora da qualidade do tratamento desses pacientes. O paciente tem mais sobrevida, mais satisfação desses clientes. Hoje tem muito hospital que cobra de 150 a 200 reais a mais de uma internação para fazer a reabilitação. Muitas vezes ali, em um trabalho de 2, 3 horas, você vai ganhar R$1.000 nesse trabalho. Muito mais que o plantonista que muitas vezes está lá. Então você tem um diferencial muito grande na fisioterapia também para trabalhar nas internações. Qual que é o tamanho desse mercado? Falando em paciente ortopédico, hoje a gente sabe que a cada 10 cães e gatos, 4 têm artrose, isso em média de todas as idades. Muitas vezes a gente acha que a artrose é coisa de velho, porque em ser humano ele é pelo envelhecimento dessa articulação, mas no cão, principalmente no cão, ele é muitas vezes secundário a uma outra doença, como a gente vai conversar sobre a displasia, e como ela tem uma taxa muito grande, você tem bastante artrose. Então 40% só dos pacientes você pode fazer fisioterapia. Olha o tamanho desse mercado. Se a gente começar a puxar para cães acima de 5 anos, 65% deles deveriam estar na reabilitação e 72% dos gatos acima de 8 anos. Sendo que gatos acima de 12 anos, os estudos mostram que mais de 90% deles têm artrose.
Tá? Então o mercado ele é muito grande, né? E como eu falei para vocês, a artrose ela é secundária às doenças. A principal doença que a gente tem são as displasias, seja de cotovelo, seja de quadril. Falando em quadril, tem um artigo muito interessante aqui de São Paulo, no IVE, tá? Que eles avaliaram as radiografias dos animais de 4 raças. O que eles viram? De 310 labradores ali avaliados, quase 60% deles eram displásicos. Só 20% não tinham nada e outros 20% suspeitos. Os outros 60% displásicos. Olha só, a maioria com displasia grave. Tá? Então a casuística ela é muito grande. Se a gente pega dos Golden e chega quase 80%. Mas qual que é a diferença do Golden? A maioria da displasia do Golden é displasia leve. Muitas vezes o Golden ele não vai mancar, ele vai só rebolar. E todo mundo acha que Golden rebolando é normal. Que Golden rebolando é o charme do Golden. Não, ele não deveria rebolar. Isso é uma alteração que normalmente é uma displasia coxofemoral. Então olha o tamanho, olha quantos Goldens existem na sua cidade. 80% deles poderiam estar fazendo fisioterapia. Pegar Rottweiler também, quase 60% deles. Pastor alemão, que é acho que é a raça que apresenta mais displasia, né? Chega ali a 80% nesse estudo aqui que teve na população de São Paulo. Então, é uma casuística muito alta, muito grande, que você possa trabalhar na área de reabilitação. Então é por isso que o mercado cresce demais. Quantos desses pacientes fazem fisioterapia? Eu não sei exatamente, mas eu tenho certeza que não é nem 10% dos pacientes que deveriam fazer físio, fazem físio. Então a gente está falando de um mercado que ainda pode crescer mais de 10 vezes. Tá? Ele é um mercado muito grande e cada vez com mais conscientização. Hoje, eu não tive nada de fisioterapia na graduação, você teve alguma coisa de fisioterapia na graduação? São poucas aulas, poucas faculdades que tem, muitas vezes você tem que buscar esse conhecimento fora, né? E quando tem na faculdade é uma forma muitas vezes muito mais rasa. Então, os veterinários, assim, 99% dos veterinários do mercado não tiveram aula de fisioterapia, então ainda não sabem aonde indicar. Né? Então esse mercado tem muito a crescer com essa conscientização do médico veterinário. Por isso essa palestra ele é bem importante. O que faz um profissional de reabilitação? É lógico, ele vai reabilitar. E o que é o reabilitar? É transformar numa articulação degenerada numa articulação funcional. Você não vai curar uma displasia, mas você vai fazer aquele paciente zerar os sintomas e transformar um paciente funcional, um paciente que vai estar estabilizado, que vai conseguir correr, brincar e ter uma vida praticamente normal, mesmo com a doença. E essa é a função da fisioterapia. Ah, mas se precisar operar, opere e faz a fisioterapia pós-operatória da mesma forma. Tá? Hoje, quantos atletas rompem o ligamento do joelho, fratura a perna, o lutador fratura a perna e mesmo assim consegue voltar em alta performance? A cirurgia foi correta? Com certeza. Mas o que ele fez muito? Fisioterapia pós-operatória. E é isso que a gente busca também nos nossos pacientes. Vou mostrar aqui um caso de um paciente aqui que é o Choquito, tá? Conhecido como Chox. Ele teve sinomose, tá? E ele ficou totalmente paralisado. E muitos desses pacientes ficam ali, ele foi indicado na nossa franquia de Juiz de Fora. Então a gente começando a fazer o treino de marcha, né? Aqui ele começando a dar os primeiros passos. Conseguindo já conseguir dar os primeiros passos na esteira aqui para ganhar massa muscular. Fez bastante eletroterapia para fortalecer. Aqui ele fazendo magnético também para estimular essa regeneração nervosa. Já conseguindo andar fora. O paciente que só mexeu o olho. Você lembra o primeiro vídeo? E agora ele já começando a dar os primeiros passos fora. Isso é muito gostoso. Você vê o paciente voltar a andar. É uma resposta muito bacana. E foram apenas 8 sessões. Só que 1 mês de tratamento. Ele já ir conseguindo já dar os primeiros passos fora da água. Isso é a melhor coisa que você pode ter na reabilitação. Né? Um paciente voltar a andar, ele é emocionante, vai sempre ser emocionante, isso não tem como. Né? E por isso que eu falo que eu não conheço nenhuma pessoa que trabalha com reabilitação com burnout, porque a rotina, quem já fez estágio, quem já acompanhou um processo de fisioterapia veterinária, sabe que você cria um relacionamento muito grande com o cliente. Assim, 99% dos pacientes vão melhorar de alguma forma. Vão melhorar e muitos deles vão ter essa resposta assim que muitas vezes o paciente tinha indicado para eutanásia e a gente reabilitou, o paciente só mexia os olhos, a gente fez ele em 1 mês e já estava de pé dando os primeiros passos.
sabe? O proprietário ele vai te amar. Eu tenho veterinárias que já ganharam vários presentes. Você pega na Páscoa, ganha 15, 20 sacolas de chocolate. Então tem bastante essa relação com o cliente. Porque o cliente vem 2 vezes por semana, já nos primeiros 2 meses. Então você cria um relacionamento tanto com o paciente quanto com o cliente. Então é muito gostoso trabalhar com reabilitação. Não é só o resultado, né, que você vê, porque a gente praticamente não perde o paciente. A gente não trabalha com morte, trabalha com reabilitação, com a vida, com a melhora do paciente, né? Então, isso é muito bacana. E também para gato também, né? A gente tem aqui o João, o que é o gato, né? Ele tem essa cara aí assustada dele. Ele caiu do telhado, né? Ele precisou de fazer uma cirurgia e ele fez essa artrodese. Ele tinha muita dificuldade ainda para apoiar, né? Vocês viram aqui ele fazendo os exercícios. A gente faz muito terapia em gato. Depois voltem lá na aula de outubro que eu falei sobre gatos, tá? Foi aqui na nossa franquia de São José dos Campos e após 8 sessões ele já estava recuperado, mesmo fazendo esteira aquática com resposta. Então você tem uma resposta muito bacana com poucas sessões. Então é um tratamento muito gostoso, tanto paciente ortopédico, tem paciente que muitas vezes era para perder uma pata, a fisioterapia vai lá e consegue ajudar ali o pós-operatório, esse paciente não perde a pata. Paciente que foi indicado para eutanásia para voltar a andar, que não consegue, falaram que não ia voltar a andar e foi lá e voltou a andar, tá? Então é um trabalho muito gostoso na área de reabilitação, tenho certeza que vocês que ainda não trabalham vão gostar bastante disso, né? E quanto ganha, né? Onde você pode trabalhar? São três modelos praticamente que você pode trabalhar. Fisiatra a domicílio, né? Você trabalhar com a fisioterapia a domicílio, que é hoje o maior mercado, que tem uma resposta muito legal, que você consegue entrar nesse mercado, tem bastante cliente, muita cliente não quer muitas vezes levar no centro de habilitação, um cachorro maior, então você consegue fazer em casa, inclusive até pela Pet Love, eles jogam bastante para paciente para domicílio, você tem uma resposta muito legal. A sessão, né, de 120 a 200 reais, mais ou menos você vai cobrar, então isso por 1 hora de trabalho, né? A gente sabe hoje que muitas vezes até pelo plantão você vai ganhar 150 reais, você está fazendo 1 hora de trabalho de 120 a 200 reais cada sessão, então normalmente faz de 12 a 20 sessões num paciente, então falando de um pacote por paciente de 1.400 a 2.400 reais. Então eu estou falando de um ganho, tem gente que ganha menos começando o trabalho 4.500 e tem gente que ganha até 13.000 fazendo aí uma rotina de 6, 7 pacientes no mesmo dia, tá? Então você consegue atender vários pacientes no domicílio, vai fazendo a sua gestão da sua agenda e faz um faturamento bem alto, ganha bastante e tem muito veterinário ganhando muito dinheiro com fisioterapia a domicílio. Você pode trabalhar dentro de um centro de reabilitação, vou falar da minha empresa, né? Tem outras empresas, cada um tem a sua remuneração, eu posso falar pela minha, né? Então você pode trabalhar ali junto com alguma outra empresa dentro de um centro de reabilitação, né? A gente hoje, por exemplo, eu estou com 5 vagas abertas, a gente precisa de funcionário, a gente está crescendo cada vez mais. A sessão é de 190 a 200 reais, a 280 reais por 1 hora de trabalho. Tá? E muitas vezes você pode fazer até 2, 3 pacientes por hora, tá? Então você pode aumentar isso, essa hora de trabalho até mais do que isso. O pacote para o paciente 2.200 a 4.200, tá? Tem pacotes até mais do que isso. E o ganho mensal aqui que a gente tem hoje de 6.500 até um pico ali de 21.000, depende muito do faturamento do mês, mas tem um ganho muito bacana. Veterinários trabalham bastante, veterinário que trabalha só de segunda a quinta, então você consegue agendar, fazer a sua próprio horário, você consegue fazer o seu agendamento. Então, se você tiver esses outros tinos que te ensina estando na Fisiocare, né? Você saber cobrar do cliente, saber conversar, saber entregar, saber ter uma boa resposta do tratamento, você vai ter sucesso, né? Isso que a gente sempre preconiza. Ou você ser um franqueado, você pode ter um centro de reabilitação, não precisa ser só um franqueado, você pode ter o seu centro de reabilitação, então para você entender, eu posso falar pelas minhas, né? Então hoje ganho como veterinário o que eu tinha passado para vocês, mas você pode ainda ganhar como o lucro da franquia, né, que vai de 6.000 até 18.000 por franquia. Hoje eu tenho franqueadas, tem 2 que estão chegando até a 3ª unidade, tá? Então eles têm cada vez mais rotina em cima disso. E hoje a gente está com mais de 70 unidades, tá? Então olha o tamanho desse mercado. Eu estou falando isso, gente, quando a gente em 2021 eram 13 e hoje já são 70. E a gente quer chegar a 300 unidades em todos os continentes até 2035. Então esse mercado ele vai crescer muito, ele vai se consolidar cada vez mais,
tá? E a gente precisa cada vez mais de profissionais bons nesse mercado, que realmente vai fazer um trabalho diferencial, que vai entregar isso para o cliente, porque o mercado ele é muito grande. Eu acredito que seja uma das especialidades, maiores especialidades que existe, apesar de ela ser muito nova, as pessoas ainda não conhecem, mas é uma das especialidades que a gente mais consegue trabalhar hoje em dia, tá? E não estou falando só de crescer, de tamanho, estou falando de qualidade. A qualidade, e ele é a base do crescimento, sempre foi a base do crescimento da Physiocare, porque a gente faz muito treinamento do veterinário. Pra você ter ideia, para entrar na nossa empresa, demora de 4 a 5 meses o treinamento, né? Mas a gente entrega a qualidade, você vê a avaliação dos próprios clientes. Hoje, mais de 95% dos nossos Google Meu Negócio são 5 estrelas. Então você tem uma resposta aí bem importante. Quer conhecer a nossa rotina, quer conhecer o nosso trabalho? Vou deixar aqui no link também na descrição aqui dos vídeos, no chat, tanto no aplicativo quanto no YouTube, sobre a rotina, né? Se você quiser fazer o estágio com a gente, acompanhar, mesmo que seja formado, você pode fazer o estágio com a gente e acompanhar através dos cursos, tá? E se você quiser conhecer o nosso processo de franquia, a gente está com uma promoção também especial para esse mês de dezembro. Entre em contato pelo nosso site, preenche lá o formulário. Vale muito a pena você conhecer o nosso trabalho em cima disso. E hoje, em parceria com a VetSmart, estamos fazendo um sorteio de 100 bolsas de estudo de até 100%, tanto em cursos, quanto congressos, quanto pós-graduações. Vou deixar o link aqui também no nosso chat, você pode escanear aqui pelo QR Code, para você ver se você vai ganhar essa bolsa, para você poder trabalhar na área, né? Como você pode trabalhar na área, estão vários cursos, né? Você pode ter um curso intensivo, que é um curso que ele vai te dar toda uma carga teórica das principais modalidades, um dia inteiro de aula prática, mais acompanhamento da rotina, que vai te entregar aí mais de 200 horas de formação. Você pode ter o curso de certificação da Physiocare, que é um curso muito mais abrangente, né? Muito mais aulas específicas, com a Renata Diniz, da Espanha, que escreveu o livro comigo. Muitas outras aulas, a gente tem essa certificação em 5 cidades diferentes. Você pode conferir lá no nosso site. Temos o curso de extensivo, você que já está no partir do 6º semestre, você quer já se formar, quando se formar já começar a atuar, o curso extensivo ele é excelente, porque você já vai te dar toda essa formação de 1 ano para você trabalhar. E temos a pós-graduação, você que já é formado, tendo pós-graduação em fisioterapia, quando pós-graduação em fisioterapia com acupuntura, para você realmente fazer esse diferencial na sua carreira, conseguir trazer essa vantagem. A gente tem esse sorteio das bolsas de estudo nessas aulas e o nosso 4º congresso internacional, que vai ser em 2025, em parceria com a VetSmart, que é um congresso fantástico, é um congresso que é excelente para network, para você conhecer essa área, para você aprender bastante, né? É um congresso que vai ter tanto o formato presencial em São Paulo, que é o dia 24 e 25 de maio, online, e presencial em São Paulo, que é sábado e domingo, quanto a transmissão ao vivo desse congresso, também com a presença da doutora Ângela Martins, de Portugal, que é a maior neuroreabilitadora do mundo. É uma pessoa que ela me ensinou tudo de neuroreabilitação. Voltem ali nas aulas que eu dei aqui nos últimos meses sobre neuroreabilitação, vocês vão ver que é um protocolo muito diferenciado. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, e é uma forma de você achar um network, você conhecer as pessoas. Então, os maiores donos de clínicas estão nesse congresso. É uma forma também muito legal ali de network, conhecer as empresas que vendem equipamentos e tudo mais. E para hoje, somente hoje, estamos voltando com o valor do primeiro lote do nosso congresso, tanto presencial quanto online, somente hoje, 12 de R$ 38, apenas R$ 38 de parcela. Parcelamento super fácil para você fazer e que vale muito a pena. São 3 palestrantes internacionais, são 2 dias recheados de conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vocês podem acessar o nosso site, se inscrever ainda hoje, tenho certeza que vocês vão adorar. Tá? Essa aqui é a minha equipe, sempre agradeço eles, né? É uma foto do nosso congresso ano passado, já crescemos bastante de 1 ano para cá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do congresso. Espero que muitos de vocês que estão assistindo um dia participe também da nossa equipe. Vocês vão ser muito bem-vindos. A gente precisa de bons profissionais que estejam crescendo. E agradeço a oportunidade da VetSmart de falar sobre o mercado de fisioterapia, que é um mercado que realmente está revolucionando o tratamento dentro da medicina veterinária. Esse aqui é alguma das minhas experiências como fisiatra, né? A fisiatria me deu tudo na minha vida. Eu já viajei mais de 40 países através do meu trabalho. A fisioterapia hoje ela é muito difundida. Hoje no Brasil
os melhores reabilitadores do mundo estão no Brasil. Para vocês terem uma ideia, existem mais centros de reabilitação animal no Brasil do que no resto do mundo. Então é um mercado que está pujante, um mercado que está crescendo, que é muito respeitado mundialmente. Então convido vocês a conhecer e espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado.